Pergunta, quais são as principais crenças que você vê nessas novas gerações em relação à carreira, à gestão da sua carreira? Maravilha. Primeiro, quero dizer que vamos evitar aqui qualquer tipo de rótulo ou estereótipo. Sim. Não é porque eu tenho aquela idade que automaticamente eu sou assim vou pensar daquela e forma. vou pensar daquela forma. Posso até fazer uma brincadeira, os meninos não se chateiem comigo, mas quando eu fiz e faço trabalhos com jovens, meninas de 17 anos, eu estou conversando com a adulta, por mais só tenha 17 anos. Os meninos, às vezes, a maturidade leva um pouco tempo, sim, demora mais para chegar. Brincando um pouquinho, dizem que o homem só começa a amadurecer depois de 55. Então, mesmo eu, com 50, ainda faltam 5 anos para começar a amadurecer. Então, na verdade, antes de mais nada, não vamos rotular. Mas vamos trazer um pouquinho com aquilo que eu vivencio, com a experiência prática que eu tenho. A expressão que você usou é muito importante porque a gente utiliza o mindset, ou seja, o modelo mental. E modelo mental, de uma forma simplista, são crenças. Sua visão de mundo, o que, de uma certa forma, como você reage à dinâmica do mundo, no sentido amplo. O que acredita. O que acredita, ou seja, tem muito a ver com a ideia dos valores, né? E de uma certa forma, sim, dá para a gente trazer alguns elementos das novas gerações. Primeiro, está muito claro que são gerações muito mais exigentes do que as anteriores. São gerações que realmente a questão do propósito, do ambiente de trabalho, da felicidade, da reinvenção, da dinâmica, né? Aquela ideia do fazer sacrifício, engolir sapo todo dia porque simplesmente alguém me remunera e paga minhas contas. Não é que as antigas gerações não tivessem preocupação com isso, mas as novas gerações são mais enfáticas. Aí tem um outro lado, muitas vezes excesso de idealização. Imaginar que tudo é um paraíso, que eu vou encontrar a empresa perfeita, que eu vou ter um líder sempre maravilhoso, que muitas vezes eu vou construir e vou ter resultados fantásticos sem investimentos. Eu não gosto de usar a palavra sacrifício, que eu não vou ter altos e baixos, tá? Ou seja, numa linguagem que eu não gosto muito de usar, que se tem um preço para pagar, né? Então, são gerações que muitas vezes ainda estão idealizando demais, né? Isso paga um preço. Então, posso dar um exemplo prático, e ouço isso muito dos jovens, em que eu já fiz trabalhos e faço trabalhos, e às vezes situações de palestras ou sala de aula, quando, por exemplo, eles trazem a ideia do influencer. Fazer uma carreira como influencer, ou fazer uma carreira onde alguém pega uma oportunidade no mundo digital e transforma no negócio, como se fosse algo mágico. Quando eles dizem, inclusive, assim, eu acho que eu não preciso estudar, faculdade é besteira, é coisa de coroa. O Zuckerberg não estudou? Então, de uma certa forma, essa idealização é delicada. Uma outra coisa também muito importante das novas gerações, e automaticamente isso é um ponto de atenção, não é um ponto de fragilidade, é que o mundo hoje exige muito mais do que a gente chama de soft skills, de competências comportamentais. Então, é fundamental que eu fique atento, porque muitas vezes essas novas gerações, a impressão que eu tenho, a vez que eu tenho, que são muito mais frágeis emocionalmente, não sabem lidar tão bem com frustrações. Culpa nossa dos pais, que muitas vezes a gente propicia algo melhor do que a gente teve na nossa época de juventude, sem explicar que por que aquilo está acontecendo e qual a escolha que eu tenho que fazer. Tentando proteger demais, né, das frustrações da vida que vão acontecer, não tem muito para onde correr, né? Antes que viva isso quando é jovem do que no mundo profissional, né? Sem dúvida, você colocou um ponto que muitas vezes esse trabalho com jovens, e dá muito mais trabalho do que adulto, é muito mais desafiador. Eu tenho que trabalhar não só o pai e a mãe, mas a avó e a tia. Eu tive casos de um jovem que toda vez que ele largava a faculdade, a avó dava uma viagem internacional daquela que, no mínimo, confundia o garoto. Eu falei, mas como assim? Eu estou sendo beneficiado? E aí eu tive que chamar a avó para conversar. Então, na verdade, essa ideia da bolha, da superproteção, eu sei, mãe e pai que também está nos ouvindo, o JA, né? A Júnior chega a essa família dos jovens, ele precisa ficar atento, porque essa superproteção não adianta. Eu sei que é difícil, eu sou pai de Maria Clara. Eu também tenho 2 meninas. Pronto, a gente sabe o que é isso, né? Quando minha filha sai aos 13 anos de idade, seja para uma atividade de estudo, ou para um trabalho de grupo, ou para balada, né? Claro que há uma preocupação, mas a superproteção é muito ruim. O excesso de amor também prejudica. E muitas vezes eu digo para pais de uma condição mais abastada financeiramente, que mesmo que eles não precisem, eles precisam dizer não. Eles vão dizer, olha, você escolhe ou isso ou aquilo. Então, de uma certa forma, a gente pode estar fragilizando muito esses jovens, e essa é outra coisa que às vezes a gente traz até de uma maneira impactante, que muitas vezes os jovens de uma classe menos abastada, financeiramente ou socialmente, estão mais preparados para esse mundo cruel, para esse mundo desafiador, para esse mundo das incertezas e instabilidades, do que aquele jovem que é super protegido.